Pessoal, eu quero convidar todos vocês agora para a gente se colocarmos em pé e nós, no grande nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós vamos dar início ao nosso culto de adoração e louvor àquele que tudo é, tudo tem, tudo pode, com um corinho que diz: a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Verdadeira está conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que o Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Gente, nós vamos agora falar com aquele que escreveu o profeta Isaías, disse que ele é conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Nós vamos falar com esse que dá uma paz verdadeira para as nossas vidas. Enquanto estávamos aqui na terra, Jesus disse: a minha paz eu vos dou, e não vou-la dou como dá o mundo. Está falando com esse Jesus agora. Ele está à direita do Pai no reino celestial e majestoso da sua glória. Mas do lugar onde ele se encontra, ele está olhando para a gente. A palavra de Deus diz que ele contempla todos os moradores da face da terra. Então ele está contemplando as nossas vidas aqui. E nós vamos, neste momento, adorar o seu nome. E eu vou convidar você para falar com Deus agora. O salmista Davi, nos salmos que ele escreveu, e os filhos de Coré escreveram também, e Moisés escreveu também, mas a maioria dos salmos foi Davi que escreveu, e na maioria deles ele fala e diz assim que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que bom que Deus, com a bondade e a misericórdia dele, ele nos privilegiou nós estarmos aqui em mais um momento para nós adorarmos o seu santo nome e lhe bendizer. Não foi nossos merecimentos e nunca serão nossos merecimentos, mas é as misericórdias do Senhor que é a causa de nós sermos consumidos diante da sua presença, porque ela se renova manhã após manhã e grande é a sua benignidade. Eu quero convidar vocês para a noite de hoje nós estarmos meditando no livro de Filipenses, Novo Testamento, no livro de Filipenses. Vamos, neste culto, sairmos lá do Antigo Testamento, que foi feito o último culto meditando sobre o personagem bíblico lá da Antiga Aliança, do Antigo Testamento, e vamos, nesse culto para o Novo Testamento agora, meditarmos sobre alguém que escreve este livro aqui, Filipenses, capítulo 1, do verso 1 ao 11, do livro de Filipenses. E Filipenses 1, capítulo 1, do verso 1 ao 11. Você pode passar lá pelo 1 Coríntios, 2 Coríntios, tá bom? Gálatas, Efésios, e você vai chegar aí nos amigos filipenses, tá bom? O momento em que todos estiverem encontrados, nós vamos então passarmos a ouvir a leitura da palavra de Deus. A gente fica a imaginar assim, que os planos de Deus que Deus tem são totalmente diferentes dos nossos. Assim como os caminhos do Senhor também. Nós pensamos de uma maneira, Deus pensa de uma maneira totalmente diferente da nossa. E nós, na noite de hoje, vamos meditarmos sobre o que aconteceu com quem escreveu esse livro de Filipenses
E a gente vai ver diante disso também até os próprios planos de Deus. Filipenses 1, do 1 ao 11. Todos encontraram? Amém. Amém? É Filipenses 1, do 1 ao 11. Nós vamos começarmos aqui, então, pelo irmão Henrique, a leitura da palavra de Deus aí. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com bispos e diáconos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tendo por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós na terna misericórdia de Cristo Jesus. e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e em toda percepção, Para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, Cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Amém? Amém. Eu vou convidar vocês para a gente se colocarmos em pé e nós vamos estarmos falando com este Cristo. A minha primeira pergunta na noite de hoje: quem escreveu esse livro de Filipenses? Quem escreveu? Paulo. Paulo escreveu esse livro de Filipenses aí. E nós vamos, nesse momento, agora recordar-nos do momento em que ele escreve essa carta aí, e ao escrever, ele está falando para as pessoas de Filipos, que ele trazia eles no coração. Em qualquer situação da vida dele, ele trazia eles dentro do coração deles. Você pensa em alguém, você leva uma vida cristã ao ponto de você lembrar assim, ó, eu lembro do meu irmão, da minha irmã, eu lembro de alguém lá que é meu amigo, eu lembro de alguém com quem eu já vivi e eu vou orar por ele. Eu quero pedir que Deus abençoe ele. Você já orou por alguém hoje que você ama, que você traz no teu coração? Ou você não lembrou totalmente de ninguém, dizendo assim, eu não lembro de ninguém para me orar? Eu quero convidar você agora, em nome daquele que vive e reina para sempre, aquele que é dono de todas as coisas, proprietário único e absoluto, que está no reino da glória. E nós vamos pedir a graça dele sobre as nossas vidas. Pai eterno, nós estamos aqui no nome daquele que vive e reina para sempre. Estamos no nome daquele que é o leão da tribo de Judá, o Messias prometido, a brilhante estrela da manhã, o Verbo de Deus. Aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso Senhor Jesus Cristo. E nós, neste momento, Senhor, adoramos o Teu nome na beleza da Tua santidade. E podemos dizer, Senhor, que não há Deus como és Tu, o Senhor nosso Deus. Nunca houve alguém semelhante a Ti antes de Ti, e nem depois de Ti o haverá. Digno Tu és, Senhor, de receber a honra, a glória, o louvor e a adoração, porque todas as coisas Tu criaste, sim, através do Teu poder foram criadas e vieram a existir. Ó Pai eterno, eu quero te pedir neste momento agora, que dai-me sabedoria, Senhor, porque Tu és o Deus que dá sabedoria, Tu és o Deus que nos capacita, Tu és o Deus que pode nos encher da Tua graça, Senhor, porque a Tua graça é tão poderosa, que aonde o pecado abundou, a Tua graça foi super abundante. Eu estou orando aqui por cada um dos meus irmãos em Cristo, em qualquer lugar dessa terra, deste mundo, Senhor, aonde quer que esteja alguém que Te aceitou como único Senhor e Salvador de
sua vida e que vive, Senhor, nos teus caminhos. Eu estou orando por este irmão, por essa pessoa, por este missionário, por este pastor, por essa pessoa, Senhor Jesus, que se dispõe a levar a mensagem da salvação, aquela mensagem que liberta, aquela mensagem que traz a salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Este poder que há no teu evangelho, como falou o apóstolo Paulo, que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Senhor, dai-me a tua graça, capacita-me, Senhor Jesus, para falar das tuas grandezas, para falar das grandezas daquele que nos chamou das trevas para essa luz tão maravilhosa. Eu te convido, Senhor, fique junto com a gente aqui neste lugar. Tu é um convidado muito mais do que especial, Senhor. Sem ti, nós não somos nada e não somos ninguém, Senhor. As nossas vitórias carregam um nome, e este nome é Jesus Cristo. Eu te suplico agora, Senhor, que nos encha do teu Santo Espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Muito obrigado e poderão sentar. Lindeza. Pessoal, nós vamos começarmos agora a meditar sobre... Você já falou quem escreveu essa carta a Filipos, ao povo lá de Filipos? Paulo. Eu vou perguntar para você agora, aonde que você acha que Paulo estava quando escreveu essa carta? Aonde que você acha que ele estava? Qual seria a situação dele quando ele escreve essa carta à igreja de Filipos? Preso? Preso. Aonde tu imagina que ele estava preso? Na tua maneira de ver. Na ilha. Na ilha? Mais alguém quer dar um chutezinho aí? Mas em que lugar? Ele está possivelmente em Roma. E eu quero, junto com você, meditar o que é uma vida cristã. Quando eu leio o livro de Filipenses, essa carta que Paulo escreveu, eu vejo que ela está recheada da palavra alegria. Ela está recheada da palavra alegria. Eu estou feliz. Mas que situação é essa? Há poucos dias eu ouvi da boca de alguém que está aqui hoje um versículo bíblico que diz assim, ó: tudo posso naquele que me fortalece. Alguém aqui lembra de alguém que falou esse texto bíblico há poucos dias aí? Hã? O irmão aqui. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu pergunto para você, qual e aonde estava Paulo quando ele escreveu e falou isso? Tudo posso naquele que me fortalece. Textozinho de Filipenses 4,13, bem curtinho, né? Com poucas palavras. E aí, aonde que você imagina que estava ele quando ele falou isso? Tudo posso naquele que me fortalece. Eu tenho experiência preso. Ele está encorrentado. E ele está dizendo assim, eu posso tudo. Eu tenho um Cristo que me fortalece na minha vida. Não é aquela questão assim, eu posso comprar um carro, eu posso comprar uma Mercedes, eu posso comprar isso, eu posso comprar aquilo. Não, ele está dizendo assim, em Cristo eu posso passar por todas essas dificuldades. Quando ele escreveu isso, ele comentou uns textos antes dessa maneira assim, ó: eu aprendi a viver em toda e qualquer situação. Eu tanto sei ser honrado quanto ser humilhado. E quando nós olhamos para o livro, para a carta que ele escreveu à igreja de Filipos, de Filipenses, nós vimos ele falar sobre a humilhação de Cristo. Que Jesus, ele foi humilhado até a morte, e morte de cruz, pelo qual Deus o Pai o exaltou e colocou acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre o joelho no céu, na terra e até debaixo da terra, e toda língua confesse que ele é o unigênito Filho de Deus, para a glória do Pai. Você pensa bem, a gente muitas vezes fica ali com aquele tom de tristeza, de desgaste, de desânimo, e você vê o tom que Paulo escreve lá, encarcerado, encorrentado, e ele escreve para a igreja de Filipos. E eu fico pensando assim com você agora,
Você já leu um dia o livro dos Atos dos Apóstolos? Tem alguém aqui que já leu o livro dos Atos dos Apóstolos um dia? Todinho? Leu todo ele? A irmã levantou o dedinho dela aí, que ela leu todo o livro. Eu pergunto para você, você lembra, lendo o livro dos Atos dos Apóstolos, como Paulo chegou até Filipos? Você lembra disso, lendo o livro dos Atos dos Apóstolos? Alguém aqui lembra? Você já leu o livro dos Atos dos Apóstolos 16? Você já leu? Você fica imaginando assim, ó. Paulo, ele, no entanto, não está nem... Eu imagino, a imaginação minha, que nem está na mentalidade do Paulo ele pegar rumo à Macedônia. Entendeu? Mas de noite, diz a Bíblia, ele tem uma visão. Ele deita para dormir, ele tem uma visão de um varão macedônio, dizendo assim, passa a Macedônia, vem para o lado de cá e nos ajude. Vem ajudar a gente. Nós estamos precisando de você. Aí você começa a analisar assim toda a história ali do livro de Atos 16, quando Paulo se reúne naquele sábado, à beira daquele rio, e ali ele prega para uma mulher. Se alguém disser o nome da mulher, aqui tem um prêmio para ti que fala o nome da mulher. Ele prega ali para uma mulher, naquele sábado ali, ele pregou para um pessoal que estava ali, e uma mulher se converte. Lídia. Lídia. E a mulher se converte. E eu imagino que Paulo, quando ele fala que ele estava acostumado a viver em toda e qualquer situação da vida, tanto viveu em momentos bons como em momentos de escassez, de fartura, de abundância, eu imagino que naquele momento ali, o Paulo está comentando na carta aos Filipos, aos irmãos da igreja, de que ele teve um momento bom que ele viveu lá, porque Lídia, ela lidava com coisas caras, entendeu? Com púrpura ali, com linho finíssimo. Eu imagino que naquele momento Paulo foi muito ajudado, eles davam apoio para o Paulo. Entendeu? O Paulo encarcerado, eles dando apoio para ele. E ele, escrevendo essa carta aí, para eles, ele está dizendo assim, olha, eu recordo de vocês, eu trago vocês no meu coração, porque vocês foram as pessoas que me ajudaram. Vocês foram as pessoas que estenderam a mão para mim quando eu estava lá na cadeia, quando eu estava encarcerado. Vocês se lembraram de mim. Um dia Deus, no entanto, mudou a minha rota. Eu pensei que eu ia para um lado, mas eu tive uma visão e eu fui. E ele, no entanto, ali na Macedônia, hoje a Grécia, na Europa, o primeiro que abre uma igreja ali, a primeira igreja na Europa, Paulo, com a graça divina do Senhor, ele abre aquela igreja ali, entendeu? E ele, no entanto, não esquecia nunca daquilo que os irmãos tinham sido com ele, e dizendo assim, eu oro por vocês todos os dias, em todas as minhas orações, fazendo súplica por cada um de vós, em todas as minhas orações, porque Deus é testemunha da saudade que eu tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Paulo está preso. Mas ele não está mal-humorado lá na cadeia. Você lembra quando a Bíblia conta a história que ele preso, sendo por volta da meia-noite, o que ele e o Silas faziam? Oravam e cantavam. Mas que coisa mais maravilhosa. Era por volta da meia-noite e eles estão encarcerados, cantando, louvando o nome do Senhor. Por isso que Paulo escreve, diz assim, que as cadeias que ele teve, elas, no entanto, fizeram com que o evangelho pudesse a cada momento ir mais além. Porque lá, na cadeia, ele olhasse assim para o Henrique, que não conhecia Jesus, e ele dizia assim, você conhece Jesus? Você sabe alguma coisa de Jesus? Ele encontrava um outro lá, uma outra autoridade, você conhece, ouviu falar de Jesus? E o Evangelho, ele mesmo escreveu e disse que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Porque a salvação se manifesta de fé em fé. E o justo viverá pela fé.
E se não há quem pregue, não há quem crê também. Porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. E ele, no entanto, ele diz assim, olha, eu toda vez que eu orar, eu lembro de vocês. Eu tenho recordação de vocês quando vocês me ajudaram com as ofertas que vocês me deram para mim viver, para mim sobreviver, para mim continuar levando essa mensagem de vida e salvação até as pessoas. E quando eu falo em alegria, o quanto é simples no dia a dia aquilo que nós mais vimos, as pessoas reclamar. Não é verdade? Eu tenho certeza em falar para você que se hoje você sair na região nossa, realmente que está um momento de estiagem em algum lugar, mas tu só vê reclamação. Você só ouve reclamação. Que as coisas não estão boas. Ele, no entanto, nos deixa um exemplo de vida cristã. Eu sou feliz em Cristo. A minha felicidade não depende do que eu tenho, nem do que eu possuo, nem por aquilo que eu estou passando, mas a minha felicidade, a minha alegria está em Cristo. E ele escreve e diz assim, ó, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Se alegre no Senhor. O Senhor é a nossa alegria. Muitas vezes nós pensamos assim, se alguém falar, viu, o teu parente lá, o teu irmão lá, você lembra dele? Eu nem me lembro mais dele. Ah, agora eu recordei que você está falando para mim. O apóstolo Paulo, ele disse assim, olha, eu posso estar algemado aqui, mas a palavra de Deus não está. A palavra de Deus ninguém consegue algemar. A palavra do Senhor não está algemada, não. Porque aonde eu estiver, eu me manifesto e falo deste poder, dessa graça que é em Cristo, daquele que me chamou das trevas para a sua tão maravilhosa luz. Você já imaginou a questão da alegria no coração de alguém que tem Deus na sua vida? É muito fácil quando alguém olha para os escritos de Paulo e pega apenas um texto pequenininho no meio de um baita contexto para criar um pretexto e diz assim, olha aqui, ó, eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso não passar pela dificuldade, eu posso não passar pelo problema, eu posso não passar pela luta, eu posso não passar pela doença. O Paulo não estava dizendo isso, não. O apóstolo Paulo estava dizendo assim, ó, em Cristo eu posso todas as coisas. Eu posso passar pela dificuldade, mas eu consigo atravessar a dificuldade. Eu consigo vencer a dificuldade em Cristo Jesus. Não é que eu não passe pela dificuldade, mas que eu consigo vencer a dificuldade em Cristo Jesus. E ele, quando ele está falando ali, ele está dizendo assim, eu dou graças a Deus por tudo o que eu recordo de vocês. No Brasil, onde eu vivi, falando do amor de Cristo, existem igrejas que eu não consigo apagar de dentro do meu coração. Eu tive muitas vezes em igreja como a igreja de Joinville, em Santa Catarina. E eu lembro de momentos em que eu saía do púlpito da igreja e no final do culto, eu não vou dizer o nome das pessoas, porque não é ético dizer o nome das pessoas. Alguém vai assistir um vídeo e vai dizer assim, mas o pastor Neucita vai falando o nome de fulano, de ciclano lá. Mas alguém que vai ouvir isso, e ele vai recordar dessa realidade que eu estou falando nesse momento. E alguém chegava e dizia assim, pastor, isso aqui eu estou colocando a mão no bolso agora, e isso que eu estou dando para você é para o teu alimento na tua viagem. Isso é para te alimentar na tua viagem. E eu confesso a você diante do eterno Deus, daquele que nada é encoberto diante dele. Não existe nada diante de Deus seja encoberto. Nem oculto que não venha a ser conhecido. Eu jamais esquecerei da igreja quando eu saía na porta e as pessoas chegavam e diziam assim, olha, isso aqui eu estou dando de ajuda para a tua viagem, na missão, na pregação do Evangelho. Então, essas igrejas jamais você consegue esquecer. Era aquilo que Paulo estava ali preso e lembrando dos irmãos dele, da igreja de Filipos. Eu estou orando por vocês. Eu estou pedindo para que aquele que começou a boa obra em vocês complete até o dia de Cristo Jesus. E ele prova que a obra, a perfeição em nossa vida, ela não está completa. Mas ela vai no dia a dia
completando, vai melhorando até o dia em que a gente ser um varão perfeito, uma varonilidade perfeita na presença do Senhor, até o grande dia do regresso do grande Rei, do Senhor Jesus Cristo. E eu nunca consigo me esquecer disso. Quando eu olho para uma igreja como a igreja de Itararé, São Paulo, eu fico a imaginar assim um momento em que a minha esposa tem um câncer no colo do útero, faz químia, rádio, braquiterapia, e aquela igreja, como uma igreja mãe, ela ficou assim dizendo, viu, pastor, eu vou pagar você mesmo tu estando ausente daqui, mais de 1.000 quilômetros longe daqui, você voltando para o Rio Grande do Sul, como eu voltei. Nós vamos ficarmos te ajudando e pagando você. Isso, no entanto, nos carrega aqui dentro do coração. Você não tem como você esquecer. Você jamais se esquece. Você não tem como se esquecer. Eu lembro quando a gente passou pela igreja no Paraná, no Piraí do Sul, numa reunião, eu me despedi da igreja de que eu iria para outro lugar atender a obra do Senhor. E eu vi aquela igreja chorando, as pessoas chorando. Eu fiquei olhando e comecei a imaginar, será que essas pessoas me amam tanto assim, a tal ponto de chorarem porque eu vou sair daqui? Então isso marca, isso são coisas que impactam a nossa vida, são coisas impactantes no ser humano. E o apóstolo Paulo, no entanto, quando ele chega em solo europeu e abre aquela igreja de Filipos ali, ele nunca mais esquece. Alguém lá contribuía comigo, alguém, no entanto, estava pronto para me ajudar em qualquer situação da minha vida. Então você guarda dentro do teu coração, você jamais esquece, jamais você vai esquecer. E ele, nas orações dele, como uma pessoa cristã, vivendo realmente na prática uma vida cristã. Eu não estou aqui reclamando, dizendo, Deus, por que eu estou aqui? Por que eu não fiquei lá na vida do Saulo? Por que eu não fiquei vivendo aquela vida do Saulo de Tarso? Quando eu persegui a igreja e quando para mim parece não faltar nada. Eu vivi a vida que eu bem queria viver. E agora, Senhor, olha a situação minha aqui encarcerado em Roma. Eu tenho que estar vivendo essa vida, Senhor. Tu não teria um outro para você colocar no meu lugar. Mas Ele, no entanto, nos coloca uma verdadeira vida cristã quando nós olhamos para Ele. A gente vê uma vida cristã na prática vivendo. Ele escrevendo para eles, passando notícia para os irmãos dele. Quando ele escreve sobre Epafrodito, esqueci o nome, né? Era alguém que estava sempre junto com ele. E este companheiro dele esteve doente. E ele, na carta, escreveu e disse, olha, eu estou falando para vocês do milagre que Deus fez na vida dele. Ele melhorou. Ele está bem. Meu amigo, eu quero pensar com você agora. Imagina, hoje, nos dias que eu estou vivendo, a igreja passando por uma situação dessas. Vamos se colocarmos nessa hora, assim, ó, no lugar dele, a igreja passando por isso. A igreja numa situação dessas. O missionário numa situação dessas. O pastor numa situação dessas. De repente a igreja começaria a dizer assim, mas deve haver uma culpa muito grande, por isso que ele está passando por isso. Entendeu? É como o povo disseram lá, quando Paulo estava no naufrágio, e de repente ele chega na ilha, constatou o nome da ilha, e foi lá para pegar uns gravetos, para fazer um fogo, para aquecer o corpo, e uma víbora pica ele. E as pessoas que estavam olhando começaram já o julgamento a partir de ali. Este homem deve ter feito alguma coisa muito errada mesmo, porque ele escapa aí do mar, e agora a justiça de Deus não deixa ele continuar a viagem, porque ele foi picado por uma víbora. É agora que ele cai. O poder dele era tão grande, a vida dele era uma vida tão conectada com Deus, que ele simplesmente fez isso aqui assim, derrubou a víbora e continuou a jornada dele. Deus é aquele que alegra os nossos corações, é aquele que não nos deixa faltar nada. Ele é aquele que, quando tu lê na Bíblia, o pastor, o bom pastor, que deu a vida
pelas suas ovelhas. E ele, no entanto, estava acostumado a viver tanto na exaltação como ser humilhado. Ele já tinha experiência de ter tomado surras, entendeu? Já tinha experiência de milagres, de coisas grandiosas que aconteceram na vida dele. Quando eu fico pensando assim, que ele lá no cárcere, ele fala para os pretores lá, e fala da graça de Cristo, e as pessoas, no entanto, dizem para ele assim: vá por pouco que tu não me convence de seguir esse teu Cristo que você fala. Era uma coisa tão maravilhosa que ele não conseguia se calar. E ele mesmo, quando escreve, ele escreve e diz assim: ai de mim se eu não pregar o evangelho, porque sobre mim pesa essa responsabilidade. Ele, no entanto, olhava assim: bom, um dia eu não conhecia Jesus. Eu era um judeu, lá de Tarso. Eu estudei, eu aprendi. Mas tudo aquilo que eu aprendi da antiga aliança, que me ensinaram, eu considero como nada. Eu agora vivo a nova vida, eu vivo uma nova aliança com Cristo. O meu passado, para mim, eu deixei tudo para trás. Porque agora eu conheci a verdadeira vida. Eu conheci a verdadeira liberdade. Eu conheci aquele que realmente faz uma pessoa feliz e realizado nele, que é Jesus. As demais coisas eu abandono, eu deixo para trás. Essas ficam para trás de mim. Eu avanço para frente. Eu avanço para o alvo. Eu avanço para o prêmio, para a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu não olho mais para trás. Aquilo que ficou para trás, o retrovisor, não é comigo para mim estar olhando. Eu estou focado em Cristo. Eu quero, no entanto, a cada dia estar mais perto de Jesus. E nessa mesma carta que ele escreve, ele falou para a igreja assim: para mim, o viver é sofrer e o morrer é lucro. É muito melhor eu estar com Cristo do que eu viver a vida que eu estou vivendo. Mas por amor a vocês, eu quero continuar vivendo. Eu amo vocês, eu tenho prazer de estar com vocês, de estar vivendo. Eu olho para a vida cristã dele, e quando eu falo dessa graça de Deus, da graça de Cristo, eu fico vendo assim, que a graça do Senhor é tão poderosa, é tão grande mesmo, que a graça salvadora de Cristo se manifesta a todos os homens. A graça de Cristo não se manifesta apenas a algumas pessoas, a alguns grupos de pessoas, mas a graça de Cristo se manifesta a todos os homens, que em toda a parte do mundo se arrependam e eu aceite Ele como único Senhor e Salvador da sua vida, para poder ter a salvação, porque não há um outro que possa salvar, e não há outro nome pela qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome do Senhor Jesus. Aí eu fico olhando assim, que coisa mais maravilhosa você parar e pensar com a vida verdadeiramente cristã. Você ter um tom alegre. As coisas estão ruins, então eu estou ruim também. Deu um problema lá, então agora a minha maneira de eu agir é outra, porque eu estou enfrentando algum problema. Ele, no entanto, mesmo encarcerado, ele está escrevendo e dizendo assim: eu dou graças a Deus por tudo que eu recordo de vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Eu lembro de vocês em todas as minhas orações, em todas as súplicas que eu tenho feito, eu lembro de vocês. Gente, a oração, ela tem um poder tão grande, que quando você estiver orando, qualquer gigante vai ao chão. Satanás, o exército inimigo, ele não tem medo de você dizer assim: ó, eu sou um cristão fiel. Eu sou um cristão que faço tudo certo, que não é verdade, que não consegue fazer tudo certo, não. Ele não tem medo, mas o momento em que você se dobrar diante de Cristo para buscar a presença do Senhor, para buscar Deus, para buscar aquele que foi humilhado até a morte, morte de cruz, para você chegar e tocar em Cristo, ele treme as bases quando ele vê um cristão buscando a Deus. Porque ele sabe que há um poder tão grande na oração, que quando você se humilhar diante do Senhor, você toca naquele que pode mover este mundo.
através da oração. E eles conheciam muito bem isso. Ele já sabia disso. Eu fico a imaginar que no momento em que ele sai da situação dele, de um Saulo para um Paulo, a caminho de Damasco, no entanto, a primeira coisa que ele fez foi orar. Quando, no entanto, foi chamado lá o Ananias e dito assim, viu, vai até na rua direita lá, em tal lugar, você vai encontrar alguém lá que vai estar orando, é o Saulo, vai estar orando, vai lá, ele está sem visão, recupera a visão dele, porque a caminho de Damasco, eu falei para ele que ele me perseguia, e eu deixei ele sem visão. Ele pensou que era o valentão, mas ele não é ninguém. Qualquer ser humano sem Deus não é nada, absolutamente nada. Nada, sabe o que é nada? Nós, diante de Deus, nós somos um pó miúdo na balança. Nós não temos nenhum peso diante de Deus. Feliz é o ser humano que reconhece que ele precisa desse Deus soberano, incomparável, criador e mantenedor de todas as coisas. E quando, no entanto, Ananias disse assim, mas Senhor, esse é um perseguidor da igreja. Agora tu quer que eu vá lá orar para que ele tenha visão ainda? Para ele voltar a perseguir a igreja? E o Senhor disse para ele, não, vai lá. Que este é um varão escolhido para levar o meu evangelho em todos os cantos, tanto para judeu quanto para grego. Faça o que eu estou mandando você fazer. Meus queridos, sabe que eu vejo a graça de Cristo tão poderosa que ela, no entanto, chegou até a nossa vida através de pessoas que não tiveram medo de falar desse evangelho. Não tiveram medo. Não se covardaram. E o próprio apóstolo Paulo, depois de aceitar a fé, ele disse que Deus não deu para ele espírito de covardia. Deus não me deu o espírito de covardia para mim me covardar e não falar dessa graça poderosa do Senhor Jesus. E assim ele viveu a vida dele em oração, em súplica, lembrando de cada irmão, tendo saudade de cada um. Isso é vida cristã, é uma vida prática. Teoricamente, é muito fácil de dizer assim, bom, eu vou até a igreja, vamos falar um pouquinho de judeu, vou até a sinagoga. Lá, no entanto, eu faço a minha parte, eu faço o meu dever, como que seja uma obrigação, e depois disso está tudo certo. Não é isso que Deus quer, não. Deus quer que nós sejamos uns cristãos verdadeiros, verdadeiramente cristãos. Paulo, quando escreve aquela carta aos Romanos, ele diz assim, e não vos torneis a ninguém mal por mal, mas esforçai-vos para fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. E não vos vingues a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. A mim me pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Nunca se deixe vencer do mal, mas sempre vença o mal com o bem. Isso é vida cristã. Mas a gente olha assim com a fragilidade tão grande do cristianismo nos dias de hoje que eu estou vivendo, é que por qualquer coisa, eu me ofendi contigo agora. Quer saber de uma coisa? 40 dias não quero te ver mais. Combinado? Depois vamos ver se passar a raiva, nós conversamos. Tantos dias não quero mais nem conversa com você. Por quê? Não por algo que você falou. Gente, nós estamos hoje falando de um regresso, de uma volta, de um momento que todos os seres humanos terão que comparecer perante o tribunal de Cristo. Todos. Nós estamos se aproximando para um momento em que não vai ter como se escapar de estar na presença do Senhor. Quando tu lê o Apocalipse, o livro da Revelação que Paulo escreveu lá na ilha de Patmos, ele diz assim, eis que venho com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. Quando Cristo está subindo para o céu, à vista dos galileus, e eles ficam olhando para as alturas, e uma nuvem vai encobrir os seus olhos, e Jesus disse, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Cristo que dentre vós foi assunto ao céu virá,
do modo como viste subir. Gente, nós estamos chegando no último momento, quem sabe a última oportunidade que nós temos de vivermos a vida verdadeiramente como cristão, verdadeiramente como criança. Entendeu? Eu tenho certeza de falar para você que se você disser para a Vitória hoje, Vitória, você não vai mais brincar lá com a tua primazinha, com o teu primo, dali a pouco ela diz assim, eu quero ir sim, eu quero ir lá brincar. Se vocês estão de mal, eu não estou de mal. Eu briguei recém, mas eu não estou de mal, eu estou de bem. Um dia Jesus chegou e disse para os discípulos assim, quando ele colocou uma criança no meio deles e disse, se vocês vão tornar como criança, de modo algum vocês vão ver o reino dos céus. Vocês estão disputando, pensando assim, quem é que vai ser maior lá, como é que vai ser, vocês não vão nem ver, muito menos entrar no reino dos céus. Se vocês não tornar como uma criança, é necessário amar. O Paulo amava tanto aquela igreja, aquele pessoal, que disse, eu trago vocês aqui dentro do meu coração. Eu não consigo esquecer de vocês. Eu me lembro de vocês sempre, em todas as minhas orações, em todas as minhas súplicas. O meu convite que eu tenho para cada um de vocês é este hoje. Você lembrar assim, ó Deus, eu preciso orar pela minha casa. Eu preciso orar pelo meu irmão. Eu preciso orar por alguém lá que ainda não é convertido. Ah, mas pastor, tem uma igreja lá, camarada vai na igreja. Que maravilha, é bom ir. Mas eu estou falando em conversão. Eu não estou falando em igreja apenas. Eu não estou falando apenas em religião. Mas eu estou falando em conversão. Ser convertido a Cristo. Eu me converti a Cristo. Eu sou escravo dele, como falou o apóstolo Paulo. E eu me submeto a tudo que o meu Senhor falar para mim. Eu estou submisso a ele. Eu amo meus irmãos. E por eu amá-lo, eu trago eles junto comigo, seja nas minhas algemas, seja na perseguição por causa do Evangelho, porque todos vós sois participantes da mesma graça de vida. Junto comigo, ele disse. Todos vocês são participantes. Eu oro para que Deus aumente o amor de vocês. Você já orou por alguém para que Deus aumente o amor dele? Você já orou por alguém assim, ó, Deus, eu estou orando aqui pelo irmão fulano, pela irmã ciclana, para que o Senhor aumente o amor que ele tem no coração, para que o seu amor seja aumentado mais e mais em toda a percepção, para que ele possa, no entanto, sempre viver as coisas excelentes, para que ele possa ser inculpáveis para o dia de Cristo Jesus. E ele disse assim, ó, é assim que eu penso de todos vocês. Quando eu lembro de uma igreja lá do mato, lá de um palmitinho, eu fico a imaginar assim, gente, que quando eu tinha minhas crianças, todas bem criança, bem pequena, a dona Lucy, a mãe deles, ficava com eles e eu ia falar do amor de Cristo. E aquela igreja dizia assim, viu, pastor, nós vamos fazermos assim, vamos plantar uma lavoura aí para você. O momento que o cereal der é teu. Para o teu alimento, para a tua manutenção. Você acha que eu esqueço disso? Você acha que é possível eu esquecer disso? Eu jamais vou esquecer disso. E o Paulo, no entanto, está recordando a igreja onde ele começou. Essa igreja eu comecei e esse povo foram um povo assim, muito unido comigo. Esse povo me apoiaram, me deram força no momento que eu mais precisava. Gente, eu só tinha vontade, fé e coragem. Mas eu posso dizer para qualquer pessoa hoje que me ouve, eu tenho um Deus no céu. E este Deus é um Deus que nos honra. Este é um Deus que faz com que a gente possa ser honrado, ter dignidade de vida. Este Deus é maravilhoso, não apenas comigo, mas com todas as pessoas. E Deus me deu a graça de eu ter uma família hoje, que eu jamais poderia imaginar isso. Não, um dia eu vou ter um filho meu que vai ser engenheiro. Um dia eu vou ter uma filha minha que vai ser formada. Eu vou ter uma filha minha que vai ser formada em administração. Eu vou ter outra filha minha que vai ser formada em ciências contábeis. Eu vou ter um outro filho meu, que são os 4 filhos que Deus nos concedeu. Eu vou ter um outro filho meu lá também formado
com empresa, eu jamais poderia pensar isso, mas eu nunca busquei isso, que para mim o que importa falando da graça de Cristo é salvação. E tu quer saber por quê? Porque um dia, aqui neste mundo, eu deixarei tudo. Eu deixarei tudo. Mas eu quero e vou deixar na graça de Cristo um legado de fé, confiança, amor e perseverança em Cristo Jesus, nosso Senhor. Fé no Senhor. Ninguém, absolutamente ninguém deste mundo pode se considerar um sábio desde que menospreze o poder e a grandeza de Deus. Ninguém que menospreze a grandeza de Deus, a sua soberania, a sua autoridade, um Deus criador de todas as coisas, um Deus que muito antes que houvesse dia, ele era. Um Deus que ninguém escapa das suas mãos e um Deus que quando ele age, ninguém é capaz de impedir. Deus agindo. Ninguém impedirá. Então, eu quero falar para você, lembra sempre assim, ó, toda vez que você se colocar diante de Deus e você orar por alguém, acredite você que você está pedindo aquilo que é essencial na vida de uma pessoa, que pode acontecer uma conversão, que pode acontecer um milagre, que pode acontecer uma reversão muito grande. Você está falando com alguém que tem toda a autoridade nos céus e na terra, está se dobrando diante de alguém que chama-se Senhor Jesus Cristo. Você não está falando com qualquer um, não. E Paulo, mesmo na situação que ele estava, quando tu lê o livro de Filipenses, aqui que nós estamos meditando, parece para a gente assim, moxa, Paulo estava numa situação muito privilegiada. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Dou graças a Deus por tudo que eu recordo de vós, fazendo sempre orações e súplica por todos vós. Porque Deus é testemunha da saudade que eu tenho de vós. Eu estou contando do milagre que Deus fez, mas estava uma maravilha a vida dele. Ele estava preso. Ele tinha apanhado. Estava lá com os vergões no lombo. Mas com alegria no coração. O Senhor é a minha força. O Senhor é a alegria do meu viver. Eu digo para vocês outra vez, alegrai-vos no Senhor. Tu não tem por que baixar a tua cabeça e nunca esqueça que muitas vezes você traça o teu caminho e você muitas vezes planeja a tua vida, e não é errado tu planejar a tua vida. Mas muitas vezes o teu planejamento não dá em nada. E Deus diz assim, viu, o negócio é o seguinte, deixa isso aqui e pegue o outro lado, outro caminho lá, porque eu tenho outro caminho melhor para você, porque eu tenho algo melhor para a tua vida. E a gente vê foi o que aconteceu com Paulo. Eu acho meio que é por aqui, e Deus dizendo assim, viu, Paulo, nessa noite eu vou falar com você, você vai ter uma visão. E o Paulo tem a visão de alguém dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos aqui. E ele vai. Ele é obediente. Ele é fiel. Por isso, no entanto, ele escreve também uma carta aos Tessalonicenses e diz assim, em tudo dai graças. Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis profecia, fazei, ouvi todas as coisas e retendo o que é bom. Ele diz assim, olha, alegram-se sempre no Senhor. Dê graças a Deus. A Deus, mas não deveria de ser assim, é? Vai querer ser conselheiro de Deus. Deus nunca precisou de conselheiro. E Deus nunca precisará de um conselheiro. Ele mesmo é conselheiro. Ele mesmo é Deus forte. Ele mesmo é Pai da eternidade. Ele mesmo é Príncipe da paz. Eu vou convidar você agora para nós se colocarmos em pé no nome do Senhor Jesus. E eu quero te convidar agora para você lembrar de ter gratidão mais uma vez no teu coração. Tem alguém aqui que gostaria de agradecer a Deus por alguma coisa? Irmão Cid. Eu também. Você também. Rosângela, Jean. Então eu quero começar pela Lucia, assim, ó. Ainda que seja rápido. O que tu quer agradecer a Deus por o quê? Eu quero agradecer pela minha saúde, pela minha família. Amém. Você, Rosângela? Pela vida que viveu um privilégio. Você, Jean? Agradecer a Deus por mais esse dia que nos deu e com tantas bênçãos. Amém. Você, Henrique?
Agradecer que a minha filha está melhor sem usar medicamento. Aleluia, Senhor. Você, Marcelo. Gente, que maravilha. Eu quero agora convidar você para colocar a tua fé em ação junto com a minha. A gente vai estar agora falando com Deus, encerrando o nosso momento e lembrando assim, ó, que se a gente tiver gratidão no coração para chegar e dizer para Deus, ainda que seja um muito obrigado, que é tão simples chegar e dizer, ó Senhor, muito obrigado pela minha filha, muito obrigado pelo meu filho, muito obrigado pelo meu trabalho, muito obrigado pelo meu pão, muito obrigado pela minha água, muito obrigado por ter me sustentado, Senhor, muito obrigado por mais um dia que eu saí, voltei, tu abençoou a minha saída e abençoou o meu retorno novamente para minha casa. Eu quero te agradecer, Senhor. Eu vou convidar você para nessa hora curvar a tua cabeça e dizer junto comigo então este texto aí. Em tudo, Em tudo, dai graças, dai graça, porque essa é a vontade de Deus porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus em Cristo Jesus para convosco. para convosco. Amém? Amém. Meu Pai, eu estou aqui, Senhor, diante da tua presença agora. Eu quero te agradecer, Senhor, pelos privilégios que a gente tem. Eu quero te agradecer, Senhor, pela tua misericórdia, mais um dia ter nos alcançado, Senhor, no caminho. E o Senhor ter permitido a gente poder estar aqui diante de Ti agora, com nossos lábios Te louvando e com a nossa alma Te bendizendo. Tu és o Deus da nossa salvação. Tu és o Deus que nos tem concedido vitórias e mais vitórias na vida, Senhor. As dificuldades, as lutas, as enfermidades, nada, absolutamente nada e ninguém pode nos separar do amor de Deus que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pai eterno, eu quero te agradecer agora por Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por ter enviado o teu único Filho para pagar os nossos pecados, para passar vergonha, para passar fome, para ser desprezado, para ser humilhado, para enfrentar uma cruz que não era dele, mas carregou a nossa cruz e levou nossos pecados. O castigo que estava sobre nós caiu sobre eles. E através dos ferimentos de Cristo, nós fomos sarados. Tu nos deu, abriu um caminho excelente para a gente chegar ao reino da glória. Por Cristo Jesus, nosso Senhor Jesus. Eu te agradeço por ter permanecido naquela cruz. Até a última frase, quando tu disse, Pai, está consumado. E nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Naquele momento, Senhor, então o véu que separava deixou de nos separar. Ele partiu de alto a baixo. E agora eu posso, Senhor, chegar na tua presença com uma inteireza, com certeza de que eu estou falando com alguém que nada pode me impedir de chegar até o Senhor, de tocar no Senhor, de sentir o Senhor na minha vida, de adorar o Senhor na beleza da tua santidade. Pai, eu te agradeço pela minha família. Eu te agradeço, Pai, pela minha descendência. Eu te agradeço, meu Deus, por tudo que tu tens me dado. Eu te agradeço por mais um dia ter aberto os céus, o teu tesouro rico e poderoso, Senhor, e permitir a gente estar aqui com saúde. Muito obrigado. Bendito, Senhor, sejas o teu nome para sempre. Pai, eu estou orando aqui pelo meu irmão. Eu estou orando aqui pela minha irmã. Eu estou orando aqui, Senhor, pelo doente. Eu estou orando aqui pelo acamado. Eu estou orando aqui, meu Deus, por aquela pessoa que de repente em algum lugar da face da terra, Senhor, ele possa estar preso, encorrentado, ou seja, meu Deus, fechado por causa do teu evangelho. Oh, meu Pai. Permita, Senhor, que os teus atalaias, que os teus pregadores possam pregar com intrepidez a salvação e a graça que há em Cristo Jesus. Porque esse evangelho do reino será pregado a todo mundo para testemunha a todas as nações. E então virá o fim. Senhor de toda a glória, receba no teu reino a nossa adoração. O nosso louvor, Senhor. Gratidão pela bênção de mais um dia, Senhor. Gratidão por nos conceder o privilégio de estarmos aqui, de ter sido bom para com a nossa vida, Senhor, e ter nos cuidado e nos amparado. Muito obrigado, Senhor Jesus, que a tua presença possa estar conosco por onde quer que nós andarmos, Senhor, e que a pessoa que estiver triste, desanimado, meu Deus, cansado, oprimido, sobrecarregado, ela possa, meu Deus, olhar para ti. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus, diz o Senhor. Nós oramos e te suplicamos teus cuidados sobre cada um
da família, Senhor. Sobre toda a nossa família e sobre todas as famílias da face da terra, Senhor. Que as famílias da face da terra possam ser amparadas por Ti, Senhor Jesus. Para que a gente possa ter família abençoadas, meu Deus. Que a gente possa ter família segundo a Tua vontade, segundo o querer do Senhor nosso Deus. Porque eu estou convencido, Senhor, de que a família é o Teu maior projeto que Tu tens aqui na face dessa terra, Senhor. E eu quero Te pedir que abençoes. Abençoe, Senhor, as famílias da terra. Abençoe a minha também, Senhor. Abençoe, Senhor Jesus, para que eu sempre possa ter uma família que seja voltada aos princípios cristãos, que sempre seja voltada para o Senhor, para que sempre possa se humilhar diante de Ti e Te buscar com intensidade todos os dias da sua vida, Senhor. Oh Deus, eu Te agradeço pelo Teu Santo Espírito, Senhor. O Senhor prometeu que se Tu não voltasse ao Pai, o Espírito Santo não viria. Mas que se Tu fosse, o Espírito Santo Consolador chegaria até as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, esse agente poderoso e sustentador das nossas vidas. E nós Te pedimos, Pai, enche-nos do Teu Santo Espírito. Nós oramos e pedimos a Tua bênção em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Gente, muito obrigado. Eu agradeço de coração a presença de cada um de vocês e desejo de que aquele Deus que começou a boa obra em você complete até o dia que Cristo voltar. Aquele Deus que começou a boa obra em ti complete até o dia em que a gente vê o último sinal no céu, a volta de Cristo. E Ele vindo para buscar o seu povo na terra. Você, no entanto, possa estar desfilando diante do tribunal branco de Deus, com palma nas mãos, com um novo cântico do Cordeiro de Deus, cantando no coral do reino da glória do Senhor. Que este Deus que começou a fazer essa obra em você, Ele possa completar até o dia que Cristo vier para buscar os seus escolhidos na face da terra. Amém? Amém. Que Deus abençoe cada um em Cristo Jesus.